Olá, queridos, Pastor Custódio, mais uma vez, essa oportunidade compartilhando a palavra de Deus, o Evangelho, que com certeza muito nos enriquece, E a palavra que eu quero compartilhar com você hoje, ela está registrada lá em 1 Samuel, capítulo 30, Nós vamos ver a partir do versículo 4 em diante. Amém? E nós vamos falar sobre algo interessante. Nós vamos falar sobre motivação, encorajamento nos momentos difíceis, a importância de estarmos encorajados no Senhor, nos momentos de crise, nos momentos difíceis, crises que nós enfrentamos no casamento, na área profissional, empresarial, financeira, enfim, a importância. Eu quero falar sobre o que Deus pode fazer, por uma pessoa, por alguém que quando se encontra em momentos difíceis, mesmo estando no meio de momentos difíceis, eles se encorajam, buscam se encorajar no Senhor. Nós vamos ver isso, mas antes eu queria que você pudesse aí assinar o nosso canal. Se você não assinou ainda, se inscreva, Os nossos vídeos estão aí, vídeos com palavras tremendas, tá joia, querido? Se inscreva lá, em nome de Jesus. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 30, versículo 4 em diante, diz assim: olha, então Davi e o povo se achava com ele, e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã, a Jerelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Verso 6, Davi muito se angustiou, se entristeceu, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se encorajou, se reanimou, se fortaleceu no Senhor seu Deus. Verso 7, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Verso 9, partiu pois Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os retardatários ficaram. Verso 10, Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Disseram-lhe, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pastas de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu e recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Queridos, como eu disse para você, eu quero falar um pouquinho sobre o que Deus pode fazer por uma pessoa quando, mesmo estando em momentos de crise, momentos difíceis, ela busca se encorajar no Senhor. E aí você me pergunta, mas por que se encorajar no Senhor? Queridos, é porque infelizmente, nós vamos falar num outro vídeo, sobre encorajamento também, uma palavra tremenda, mas por que devemos nos encorajar no Senhor? Qual que é a importância de buscarmos encorajamentos nos tempos difíceis no Senhor? Porque na verdade, muitas das vezes nós procuramos encorajamentos, do lado, nas circunstâncias. Muitas pessoas procuram se encorajar, nos amigos, na família, sabe, queridos, e muitas das vezes nas circunstâncias, e muitas das vezes, queridos, nesses momentos difíceis, uma das coisas que dificilmente nós vamos encontrar, nas pessoas, e nas circunstâncias principalmente, é encorajamento, é motivação, E a Bíblia fala, queridos, que Davi estava enfrentando uma dessas crises, um desses momentos difíceis na sua vida, sabe? Davi tinha acabado de chegar de uma batalha juntamente com seus 600 soldados,
e a Bíblia diz que eles chegam, esse acontecimento vai ocorrer numa cidade chamada Ziclag. E Ziclag significa, espiritualmente falando, lugar de desespero, lugar de luta, de aflição, né? A palavra Ziclag, ela significa ondulada, serpente. Olha para você ver o significado do nome dessa cidade, né? Pesado, negativo. Mas depois eu vou falar um pouquinho mais sobre Ziclag. Mas, queridos, Davi acabou de chegar de uma batalha. Davi morava nessa cidade até então, habitava ali nessa cidade até então com seus homens, né? E as suas famílias. E a Bíblia diz então que quando Davi chega em Ziclag, ele encontra a cidade toda queimada, sabe? Os filhos, as filhas, as mulheres tinham sido levados cativos pelos amalequitas. Então Davi, o texto que eu li, verso 4 em diante, Davi chora muito com os homens, os soldados, sabe? Os soldados ficam revoltados, sabe? Davi se amargura, eles choram até perder a força. E aí, queridos, para completar a série ainda, Davi está agora amargurado, e a palavra do Senhor nos diz que Davi estava triste, e para completar, os homens, os soldados que com ele estavam, queriam apedrejá-los, porque eles tinham tido as suas esposas, filhos levados cativos. Queridos, que momento difícil Davi enfrentou na sua vida. Porém, diz o versículo 6, na parte B, na última parte do versículo, diz que apesar de toda essa circunstância, os homens querendo apedrejar Davi, as suas mulheres, Davi tinha 2 esposas naquela época, podia, elas também tinham sido levadas cativas, as mulheres dos soldados, os filhos e filhas, todos tinham sido levados cativos, a cidade toda queimada, querido. Porém, no verso 6, na última parte do versículo, o texto diz que apesar de toda essa circunstância, Davi se reanima, Davi se encoraja no Senhor. Querido, e você, eu vou falar com você um pouquinho sobre o que Deus vai fazer na vida de Davi. Sabe, quando ele, apesar de estar no momento difícil, ele se encorajou no Senhor. A Bíblia vai mostrar no versículo 7 e 8, sabe, que eu li com você. Davi, ele chama o sacerdote no meio daquela crise, pede ele para trazer a estola sacerdotal, que era uma espécie de um colete que se usava naquela época para consultar ao Senhor, e a Bíblia diz que Davi consulta o Senhor. No versículo 7 e 8, Davi vai consultar o Senhor e pergunta: Senhor, eu posso perseguir esse bando, esse inimigo, sabe, eu vou alcançá-lo? A Bíblia diz que Davi assim consulta o Senhor, e o Senhor vai fazer para Davi a primeira coisa que Deus faz por Davi, e pode fazer por mim, por você, nos momentos difíceis, sabe? A Bíblia diz que Davi, ele consultou o Senhor, e o Senhor vai responder ele. A primeira coisa que Deus faz por uma pessoa quando ele se reanima no Senhor, nos tempos difíceis, é que Deus vai fazer além daquilo que nós vamos pedir, sabe? Vamos clamar ao Senhor. Deus vai fazer, a palavra do Senhor diz que Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então a palavra do Senhor vai nos mostrar que Davi consultou o Senhor, e o Senhor responde ele: Davi tinha perguntado: posso perseguir esse bando? Vou alcançar? Deus disse muito mais para ele. O verso fala, Deus falou assim: pode perseguir, você vai alcançar, e tudo você vai recuperar e vai libertar, sabe? Deus falou com Davi: Davi, por eu encontrar você se animando em mim, se encorajando em mim, se motivando em mim, apesar do momento difícil, eu vou te fazer você recuperar. Você não apenas vai alcançar o inimigo, você não apenas vai perseguir, mas você vai recuperar tudo. A palavra de Deus diz que Deus faz muito mais. É a primeira coisa que Deus faz por alguém, sabe, querido, que se anima nele nos momentos difíceis. Lá na palavra de Deus, em Efésios capítulo 6, verso 10, a palavra do Senhor diz assim: olha, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém, querido? Segunda coisa que Deus vai fazer, e é capaz de fazer por uma pessoa, sabe, nos momentos, mesmo nos momentos difíceis, se anima no Senhor, sabe? Deus vai levantar, né? Vai colocar pessoas
vai encorajar pessoas, vai motivar pessoas, outras pessoas ficarão motivadas, sabe? Quando te ver motivado, querido, aqueles homens, aqueles mesmos homens que queriam, que eram soldados, que tinham tido as suas esposas cativas, levadas cativas, quando eles vêm para Davi, eles olham para Davi, depois de ver Davi consultando o Senhor, e o Senhor dando uma palavra para Davi, que ele iria alcançar o inimigo, iria recuperar tudo, aqueles homens se encorajam, sabe, querido? A segunda coisa que Deus faz, e é por isso que precisamos nos encorajar, nos motivar no Senhor nos momentos difíceis, sabe, querido? Quando um pai vê, quando os filhos vê o pai encorajado nos momentos difíceis, eles vão se encorajar. Quando a esposa vê, sabe, o esposo encorajado mesmo nos momentos difíceis, ele vai se animar, eles vão se animar. Quando os empregados olham para o patrão deles nos momentos difíceis, animado, encorajado, apesar da dificuldade, eles, os funcionários, vão se encorajar, sabe? Então a segunda coisa que acontece quando nós nos encorajamos no Senhor nos momentos difíceis é que outras pessoas vão ficar encorajadas, né? Aqueles mesmos 600 homens que outrora queriam apedrejar Davi, ao ver Davi animado, eles agora decidem sair para a batalha e perseguir o inimigo com Davi. Queridos, olha o que a motivação faz nos momentos difíceis. A terceira coisa que acontece com uma pessoa, que Deus pode fazer por uma pessoa, quando ela, apesar do momento de crise, ela se encoraja no Senhor, querido, está no versículo 11 até o 16, sabe? A Bíblia vai mostrar que quando Davi sai com os homens cansados, mesmo cansados, eles saem com eles encontram um homem pelo caminho, e vai ser justamente este homem, esse era um egípcio que estava doente há 3 dias, tinha sido abandonado, e vai ser este homem que vai guiar Davi com seus soldados até onde os amalequitas estavam. Querido, a terceira coisa que Deus faz quando nos encontra animados no meio da dificuldade, quando nos animamos no Senhor, é que Deus vai levantar pessoas para nos ajudar a conquistar, a chegar aonde nós precisamos, sabe? Quando Davi encontra aquele homem, aquele egípcio guia Davi pede aquele homem para ajudar, pergunta para ele: você sabe onde aquele bando está, o inimigo está? Ele diz: eu sei, e eu vou levar você até lá. Sabe, queridos, Deus vai colocar pessoas no seu caminho. Se você se animar no momento de crise, se encorajar no Senhor, Deus vai colocar pessoas no seu caminho para te ajudar a conquistar. A quarta coisa, sabe, está lá no versículo 17 até o 20, queridos, quando Davi chega com os soldados no acampamento aonde os amalequitas estavam, Davi então agora começa a lutar e matar junto com os soldados todos os inimigos. E então a quarta coisa que acontece é que haverá restituição e grande conquista, uma conquista abundante. Davi chega ali no arraial onde os inimigos estavam, luta e mata todos, sabe, mata todos. A palavra do Senhor diz que os únicos que vão fugir são alguns homens que montam nos camelos e fogem, né? Mas Davi recupera, sabe, recupera as suas mulheres, as mulheres dos soldados, os seus filhos e filhas, e recupera os despojos, o gado, as ovelhas, até aquilo que não tinha sido levado pelo inimigo, Deus entrega nas mãos de Davi, como fruto de honrar, sabe, o encorajamento, a motivação que ele teve, apesar dos momentos difíceis. Eu não sei como é que você está, querido, mas se encoraja em Deus nesse momento de crise, e Deus vai trazer restituição, Deus vai trazer abundância, sabe, de conquista para você. E por último, aqui a última coisa que acontece quando nós nos animamos, nos encorajamos, apesar dos momentos difíceis no Senhor, sabe, Deus vai nos levar no ribeiro de Bessó, sabe, Deus vai nos fazer passar no ribeiro de Bessó. O que significa ribeiro de Bessó?
Bessó significa refrigério, sabe? Lugar refrescante. Querido, como que isso é poderoso, sabe? Deus fez com que Davi e os seus soldados passasse pelo ribeiro de Bessó, sabe? No meio daquela luta toda. E Bessó significa refrigério, lugar de renovo, lugar de descanso, sabe? Lugar de refrescar a nossa vida. Esse lugar tem a ver com o nosso Deus, sabe? Deus tem refrigério para você e para mim no meio da batalha, mesmo no momento difícil da vida. Quando nós nos motivamos no Senhor, como fez Davi, Deus pode nos fazer também, sabe, nos levar a lugar de refrigério, lugar de renovo. Eu quero orar e declarar, sabe, motivação sobre a sua vida, como é importante nos encorajarmos no Senhor nos momentos difíceis, como fez Davi. Eu quero declarar sobre a sua vida, meu Deus, eu não sei, Pai, qual é a crise que essa pessoa está passando, esse empresário, esse marido, essa esposa, meu Pai, esse líder, este pastor, eu não sei qual é a crise que essa pessoa está passando, meu Pai, mas assim como Davi se encorajou no Senhor, mesmo no meio daquela crise toda, Pai, Senhor, eu quero declarar, meu Pai, encorajamento, que essa pessoa possa se encorajar no Senhor e que o Senhor possa honrar o encorajamento da vida dela, assim como o Senhor fez com Davi, em nome de Jesus. Quero terminar essa palavra dizendo o seguinte: olha, ninguém vai se encorajar até que você aprenda a se encorajar a si mesmo no Senhor. Quando as pessoas estiverem encorajadas no Senhor, elas vão se encorajar. Até o próximo vídeo. Um abraço.